Sim, beleza. Então, olha só, aqui você tem aqui tem um tutorial, isso aqui, na verdade, é um snapshot dos cursos que a gente dá aqui pelo Biome, tá? De filogenia molecular. A gente teve um esse ano, que foi em fevereiro desse ano, e a gente analisou in situ as sequências do SARS-CoV-2, tá? Então, esse tutorial primeiro aqui que está aparecendo é um tutorial básico que ensina a mexer no BEAST, tá? Ele é basicamente uma tradução com algumas modificações que a gente fala na lida, né, do que tem no Beast Communities, que é um site bem interessante para você aprender o Beast, realizar todos aqueles tutoriais, é excelente, tá? Então, esse tutorial aqui é o tutorial básico do Beast, e o que eu vou fazer com vocês, mas eu vou fazer com sequências do SARS-CoV-2, tá? Eu não vou fazer com o do Zika, mas aqui eu coloquei o do Zika, é basicamente a mesma coisa. Só a pergunta que é diferente. E o Tetsuo, ele falou bem sobre a pergunta, né? Que se você não tiver uma boa pergunta, você vai ter você pode até ter um resultado certo, mas se a pergunta está errada, né, ficou por aí mesmo, como eu até já respondi alguns dos comentários, tá? Então, eu vou deixar essa páginazinha aqui aberta para vocês durante aí uns 15 dias, uma semana, tá? 15 dias, tá? E depois eu tiro do ar, porque a gente fica sempre atualizando isso, fiquem à vontade, tá? E evitem colocar isso em outro local, certo? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a inferência bayesiana, tá? Coisa rápida mesmo, já cortei algumas coisas, até porque para vocês não se cansarem muito, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, tá? Então, a inferência bayesiana ela é baseada na estatística bayesiana, tá? Então, ela é, em termos filogenéticos, ela é uma extensão um pouquinho mais flexível da máxima verossimilhança que o Tetsu também explicou agora, tá? E ele, inclusive, explicou com mais detalhes do que eu vou explicar em inferência bayesiana, certo? Então, a máxima verossimilhança ela é baseada num teste estatístico padrão, ele não é uma estatística bayesiana. Tá? E esses testes estatísticos, padrões, eles utilizam os dados existentes para testar uma hipótese, certo? Ou seja, você está vendo a probabilidade dos dados serem explicados pela hipótese. O método Bayesiano, ele inverte essa lógica, tá? Onde você utiliza o conhecimento prévio, além de dados que existem, para testar uma hipótese. Então, o que é que ele vai fazer? Você vê a probabilidade da sua hipótese inicial estar correta a partir dos dados que você tem, tá? Qual é a vantagem de você fazer isso? É que em vez de você ter um espaço de busca da solução menor, tá? E você utiliza todo esse conhecimento prévio, tá? E que é essa integração dos dados existentes com a probabilidade anterior, que aqui eu vou chamar de priores, tá? Toda aquela coisa que você coloca a priori na análise, vai ajudar a estimar a possibilidade de um evento, tá? Então aqui eu volto aqui para a tela para mim novamente, tá? E aí eu converso com vocês o que seria como é que seria essa estatística bayesiana. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é a parábola do fugitivo, tá? Então, o que seria essa parábola do fugitivo? Então, você tem uma pessoa que em uma determinada rua aí de Boa Viagem, em Recife, né, levando-se em conta que a maioria é de Recife, né, ela aborda uma pessoa e rouba o carro daquela pessoa junto com a bolsa, com os documentos daquela pessoa em uma determinada rua, tá? Lá em Boa Viagem. Aí o que é que acontece? Vamos supor que a polícia vai investigar e contrate um estatístico bayesiano para prever para onde é que o fugitivo vai. Do determinado ponto de Boa Viagem, ele pode ir para qualquer região, tá? Do estado de Pernambuco, ele pode ir para qualquer região do estado sem passar por nenhum outro local. Então, tipo assim, o número de possibilidades é imenso. Mas aí um estatístico bayesiano, ele vai pensar no seguinte, vamos lá, quanto de gasolina tinha o carro? Tá? Quantas são as ruas que ele pode pegar que estão menos engarrafadas? Tá? E ele vai reduzindo esse espaço amostral, dando um bocado dessas priores que a gente chama, que são essas observações e essa inserção de dados.
Entenderam? Então, com essa inserção de dado, ele reduz o espaço amostral, que antes era infinito, para um espaço amostral possível. Tá? Até chegar num outro ponto. Aí vamos supor que o fugitivo ele use o cartão de crédito da vítima para abastecer o veículo num raio de 50 quilômetros de onde foi o assalto original. Tá? E aí o que é que acontece? O que vai acontecer nesse caso é que esse novo dado, nesse posto aqui, a partir desse posto, ele usou o cartão de crédito, tá? Deixou o carro, pegou um outro carro, aí são novas priores, tá? Então, assim, você vai reduzindo o espaço amostral de busca e você reduzindo esse estado, você vê exatamente aonde está correta a sua solução. Você tem uma probabilidade daquela sua estimativa estar correta. Então, estatística bayesiana ela é usada basicamente em tudo que a gente tem hoje, tá? Então, por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar rapidamente para vocês é, se você olha o histórico das últimas 20 Copas do Mundo, tá? E utiliza esses históricos como priores, o Brasil, tá? Sempre vai estar, tá? 20 Copa do Mundo não, que é muito, mas vamos supor, da Copa de 82 para cá, se você usa esse histórico, o Brasil sempre vai estar entre os 5 mais prováveis de ganhar a Copa do Mundo. Só por causa desse histórico e dessa entrada de dados, quantidade de gol, quantidade de gols sofridos, número de vitórias, números de vice-campeonato, tá? Até onde ele saiu. Então, basicamente, você utiliza esses dados. Então, a parte de estatística esportiva, ela utiliza muito esses dados estatísticos bem detalhados, tá? Para prever e os apostadores podem usar esse tipo de dado. Okay? Então, é basicamente nisso que se baseia a estatística bayesiana e a inferência bayesiana é da mesma forma. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação, tá? E vou voltar aqui. Então, o que é que uma análise bayesiana ela tem que ter, primeiramente? Ela tem que ter os priores, tá? Aí, para cada priori, ele vai calcular as verossimilhanças de uma maneira bem semelhante do que o Tetsu falou, e ele vai ter as probabilidades posteriores, tá? Ou seja, dado aquele dado priori, né, dado a priori, qual é a posteriori daquele dado, tá? E aí o que é que você precisa para uma inferência bayesiana? Você precisa dos dados, pode ser só sequência, pode ser metadados, dados de tempo, dados de tempos, dados geográficos. Você precisa de um modelo que ele vai seguir, tá? Do modelo matemático, e aí o teste do modelo que o Tetsu falou, mostrou como fazer no Mega, ele é muito importante para uma inferência bayesiana, embora isso ainda seja questionável. Tem alguns, por exemplo, o próprio pessoal do BIST diz que o teste, se você faz muito experimento em filogenia molecular com um determinado tipo de dados, o teste do modelo talvez não seja tão necessário. Tá? Mas, assim, eu sempre recomendo fazer porque é um guia do que a pessoa pode fazer em relação ao teste. Então, você precisa do modelo, daquele modelo evolutivo que vai ter, você precisa das priores, ou seja, você tem que estabelecer muito a priori, e, obviamente, o método. Tá? A priori, você tem que ter muito cuidado com o que você está estabelecendo uma priori. Porque, tipo assim, dependendo das suas priores, você vai ter resultado. E o resultado ele pode ter um forte suporte estatístico. Não necessariamente vai significar que a sua priori está correta, que a sua pergunta inicial está correta. Então, cai dentro daquilo que eu já estava falando, né, dentro do chat. Então, vamos supor, a gente tem aí aqui na figura 3 árvores filogenéticas, tá, que são possíveis, certo? A gente sabe que uma delas hoje está correta, certo? Que é o chimpanzé mais próximo do homem, tá? Aqui Darwin, o chimpanzé, aí você vai ter o gorila e o macaco ancestral, certo? Desses aí. Mas você tem várias, levando em conta essa filogenia aqui básica, exemplificar, você tem essas 3 possibilidades aí, tá? Apenas uma delas, tá? Vai estar correta, certo? Se você faz a distribuição prior corretinha, na hora que você faz as observações dos dados, na posteriori, você vai ter um pouco de possibilidade, tá? Você vai ter um pouco de possibilidade nesse ponto aqui,
e você vai ter um pouco de possibilidade nessa outra árvore, mas a grande maioria das observações, ela vai ser dada aqui, certo? Na árvore que supostamente é correta. Então, como é que faz isso? Certo? Então, basicamente, a maior parte das observações vai estar nessa topologia, enquanto que a maior parte das observações vão estar nas outras, a menor parte, desculpa, das observações vão estar nas outras topologias. Então, isso aqui é a probabilidade posteriori. Tá? Então, você tem que a topologia A, nesse caso, teve 20% de probabilidade posteriori, enquanto a topologia C teve 32% de probabilidade posteriori, enquanto a topologia B, tá, que seria a mais correta, teria 48% de probabilidade a posteriori, ou seja, a partir dos seus priores, essa árvore aqui ela tem 48% de estar mais correta. Então, como é que ele faz isso? Ele utiliza um algoritmo de Monte Carlo, que é um algoritmo fazer cadeias de Markovs. Tá? Então, é por isso que a gente chama MCMC, cadeias de Markov, Markov Chain, Monte Carlo Steps. Tá? Então, ele começa num ponto arbitrário, certo? Ele começa num ponto arbitrário aqui, e nesse ponto arbitrário, ele vai fazendo mudanças nessas cadeias. Uma cadeia de Markov, ela só precisa do estado imediatamente, um estado só depende do estado imediatamente anterior, tá? Então, se você tem, tá, nesse novo estado, certo? Se você nesse novo estado uma probabilidade que é aceita, ele vai continuar a partir desse outro estado. Se não, ele não vai para aquele novo estado, tá? E vai vai permanecer nesse estado antigo, certo? Então a cadeia, o número de vezes que você faz isso, ou seja, desde que você vai, quando você volta para essa step 2 aqui, tá? Que você pode estar no estado original ou em um novo estado, se isso aqui foi aceito, é o que a gente chama de gerações na cadeia de Markov. Então, quanto mais gerações, mais você fez essas simulações de estado. E os estados, eles retornaram a distribuição a posteriori, que vai ficar similar a isso aqui, mas, na verdade, a gente tem algo como isso aqui, ó, a distribuição a posteriori. Tá? Então, quando você faz uma análise bayesiana, a primeira coisa que você tem que ver, antes de ver as árvores, é essa distribuição aqui. Tá? Como está a distribuição das verossimilhanças, tá, em relação à geração. E aí, a partir daqui, você tem que ver se está correto ou não, se você precisa rodar mais gerações, se o número de gerações foi suficiente ou não, tá? Ou se as suas priores estão adequadas. Tá? Então, é a partir desse ponto que você faz uma inferência bayesiana. A inferência bayesiana ela começou a tomar muita força na filogenia molecular a partir do final da década de 90, certo? Então, existem vários pacotes que foram utilizados, tá? Existem vários pacotes que são utilizados para fazer inferência bayesiana. Os dois mais conhecidos, que aí foram os dois que utilizei, eu estou colocando agora um link que vai ajudar um pouquinho também para fazer, tá? Os dois mais utilizados é o pacote do BEAST, ok? E o pacote do MrBayes, certo? Existem alguns outros também. E aí agora a gente vai fazer o que a gente vai começar, como a gente faz essa estatística bayesiana, a gente vai repetir a gente vai repetir uma análise, uma subanálise que tem lá no NextTrain. O que é que eu vou mostrar agora para vocês? Eu vou pegar, no dia 19 de maio, eu peguei 83 amostras do Brasil, coloquei algumas amostras da Itália, amostras do SARS-CoV-2, coloquei algumas amostras da Itália e coloquei o primeiro genoma sequenciado, que ele data do dia 24 de dezembro de 2019, que foi o primeiro genoma sequenciado do SARS-CoV-2. Então, eu fui lá no GSED e fiz essa busca, certo? E fiz essa busca e baixei os metadados, tá? Então, eu posso mostrar novamente aqui, mas eu acho que o André já explicou muito bem essa parte do GSED, né? Inclusive, ele mostrou como pega lá a coisa do Brasil.
né? Então, eu não vou mostrar novamente como é do G7. Então, basicamente, o que é que a gente tem? A gente tem um conjunto aí de amostras brasileiras, um pouco de amostra da Itália e uma amostra da China. Por que eu reduzi isso? Primeiro, para ficar fácil de rodar, porque a gente tinha que ter tempo. A estatística, a filogenia bayesiana, ela demora um pouquinho mais, tá? E, inclusive, está entre as desvantagens, certo? Da inferência bayesiana, certo? Mas ela ainda é mais rápida em alguns casos do que a própria maximum likelihood, ok? Ela é mais rápida. O comprimento de ramos delas são mais... Desculpa, peraí, gente. Eu estava esquecendo de apresentar para vocês. Desculpa, a gente está se adaptando ainda aqui. Então, olha só. Voltando aqui. Certo? A vantagem da inferência bayesiana é que ela é mais rápida do que o máximo, na maioria das vezes, do que o máximo likelihood, né, que é a máxima verossimilhança. O comprimento de ramos são mais precisos. Você não precisa corrigir nada, tá? Você só precisa ter a sua priori. Obviamente, você tem que corrigir várias análises. E ela é muito ótimo para você testar hipóteses, certo? Então, o modelo, você escolhe o modelo que quiser, pode basear num teste do modelo ou não. Se o seu conjunto de dados e as suas priores estiverem corretas, a árvore obtida ela vai ser correta de acordo com a sua priori. Então, mas se você estiver fazendo uma priori errada, você vai ter uma estimativa errada. E a grande vantagem da inferência bayesiana é que você não precisa fazer bootstrap, porque como você tem várias gerações, você pode ver o número de vezes que uma determinada árvore, né, ela se repetiu no seu conjunto de dados, tá? Então ela já tem um score, que é o score PP, probabilidade posterior, que é inerente à análise. A principal desvantagem, eu já falei, mas eu não vou deixar de falar várias vezes aqui para vocês, é até qual medida a distribuição posterior é influenciada pelas priores, tá? Então, partindo desse princípio, eu vou mostrar para vocês o seguinte, a gente vai pegar essa amostra que a gente vai colocar agora do SARS-CoV-2, ela não é representativa o suficiente, mas eu tenho uma pergunta, e eu não consigo traçar dados geográficos, mas eu só tenho uma pergunta para essa minha análise, pegando todas as análises do Brasil, todas as análises da Itália, algumas análises da Itália, e usando como outgroup a amostra mais antiga, a amostra que foi primeiro coletada na China ainda em dezembro de 2019. E a minha pergunta, que está direcionando essa análise que eu vou fazer agora, tá, é apenas uma. Qual é a data do ancestral comum das amostras brasileiras mais recente? Tá? Em que data o ancestral comum de todas as amostras brasileiras ele apareceu, certo? Em que momento no tempo, tá? Para isso eu posso analisar árvores, a gente vai ver aqui a análise de algumas árvores, ou para isso eu posso só fazer a inferência bayesiana e analisar os logs do sistema, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar para vocês, tem muita coisa aqui, tem uma máquina virtual, eu já rodei várias coisas, eu vou começar mostrando aqui para vocês, tá? Os dados que a gente vai trabalhar, tá? Qualquer coisa na visualização, o Tetsu pode me dar um help aí, avisar pelo microfone, ou qualquer outra pessoa, fique à vontade, tá? Então, olha só, qual foi o workflow que eu segui aqui? Foi um fluxo de trabalho bem parecido com o que o André e o Tetsu falaram. Eu baixei as sequências lá no G7, baixei os metadados, certo? Aí, desses metadados, das sequências, eu alinhei, aqui está o arquivo FASTA, aí eu vou abrir esse arquivo FASTA aqui no editor de texto, é um arquivo muito FASTA, da forma como o André mostrou, ó. Então ele demora um pouquinho para abrir, tá aí o arquivo multifasta aberto para vocês. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho, tá? Porque eu sei que no vídeo tem, às vezes aparece alguma dificuldade de ver. Então tá aqui o arquivo multifasta, certo? E aí tem todos os vírus aqui, todas as sequências dos vírus. Aqui eu não estou fazendo, eu estou fazendo diferente do que o Tetsu fez. Eu estou fazendo amostras todos isolados humanos. E aí eu peguei, isso aqui já está alinhado, eu fiz o alinhamento no MEFT,
tá? Fiz o alinhamento no MEFT, e depois eu trimei, e aqui eu tenho, aí aqui eu já vou abrir um visualizador de alinhamento bonitinho para vocês, tá? O Alivio, e aqui eu tenho o alinhamento trimado, ó. Certo? Ou seja, eu já fiz a edição com o trimal, da mesma forma como o André mostrou para vocês. Ó. A gente tirou vários sítios, e aí a gente tem aqui no total de 97 sequências. Tá? Uma das desvantagens do GSED é esse cabeçalho bagunçado aqui. Tá? Então, 2 cuidados que vocês devem ter com sequências do GSED. Primeiro, eles inserem muitos espaços em cabeçalho. E a minha recomendação é, se livrem desses espaços, façam buscar e substituir, localizar e substituir, e tirem esse espaço e botem um hífen, ou tirem os espaços no cabeçalho. Isso é muito importante. Tá? Então, esse aqui é o meu alinhamento final, e é ele que eu vou utilizar para gerar um arquivo para o BIST. Ok? Antes de eu passar para gerar o arquivo do BIST, tá? Eu vou trabalhar com vocês, eu vou mostrar para vocês aqui outra coisa. Quando você baixa os dados do GSED, ele baixa um arquivo nesse formato aqui, ó. Tá? Eu estou abrindo num gerenciador de planilha, mas vocês podem abrir num arquivo de texto, esse dado que sai do GSED, da forma como vocês preferirem, tá? Num Excel da vida. Eu estou abrindo aqui no gerenciador de planilha, que deixa ele já bem organizadinho, tá? Então, aqui você vai ter... Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Olha aí o que é que vocês vão ter aqui, ó. Tá? Aqui vocês vão ter o acesso do GSED, tá? Certo? O nome do vírus, de todas as 97 amostras que eu estou utilizando. Aí, o acesso no GSED, obviamente. A data de coleta, que é o metadado que eu vou utilizar. Você pode também utilizar o metadado de localização. Se quiser colocar hospedeiro, se você colocar... Eu só estou trabalhando com a amostra humana, mas se quiser colocar outros animais também pode ver. Tá? O sexo, tudo isso aqui, idade, tudo isso aqui eu posso usar como metadado. Tá? E aqui os metadados, inclusive, tem algumas, ó. Você tem o material que foi isolado, algumas informações sobre o hospedeiro, por exemplo, o paciente infectado na Itália, tá? O paciente que teve em Veneza e na Itália, o paciente que estava em São Paulo e fez uma viagem para a Inglaterra, uma viagem para os Estados Unidos, tudo isso aqui, tá? Então, esse metadado aqui, como está no formato TSV, basta você fazer um scriptzinho e colocar, e aí aqui a gente precisa de 2, além do alinhamento, a gente vai precisar de 2 arquivos adicionais, tá? E esses arquivos adicionais vão ser 2 arquivos TSV, tá? Vou fechar isso aqui que eu não vou precisar mais, né? Esses arquivos adicionais são 2 TSV, ok? Que tem isso aqui, ó. Vou abrir aqui o editor de texto, vou colocar, certo? E aí vou aumentar aqui um pouquinho. Espero que esteja visível aí para vocês. Qualquer coisa, Tetsu me avisa ou André me avisa. Então, o que é que tem esse arquivo aqui? Esse arquivo, ele vai ter, tá? O nome da amostra do alinhamento, certo? O nome da amostra do alinhamento, um tab e a data. Então, todas as amostras, depois do tab, ele tem a data de coleta. E é esse metadado que eu vou utilizar. Tá? É muito importante aqui que vocês não usem o metadado da forma como o baixa no GSED. Tá? Você tem que usar o metadado da forma como está no cabeçalho do alinhamento para o BIST poder entender. Tá? Então, se o dataset de vocês for muito pequeno, vocês podem lá copiar e colar o dataset de cada um lá, o cabeçalho da sequência do multifasta, botar o tab e importar aquela coluna lá do TSV. Isso seria a forma mais lenta, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer é um pouquinho diferente. Mostrar para vocês de forma rápida, tá? Eu vou, aqui, na verdade, você pode muito bem, tá? Aqui, ops, espera aí. Deixa eu voltar aqui para a página. Tá. Aqui você pode muito bem fazer assim, ó, de uma forma bem rápida, tá?
pessoal que gosta muito de script, certo? O pessoal que gosta muito de script tem tendência a querer logo fazer script e tudo, mas lembrem, gente, que shell é muito poderoso. Então, olha só, eu tenho aqui, certo? O meu arquivo FASTA, que é esse aqui, ó, no formato trimado, e eu dou um comandinho simples, ó. Pego a linha de identificação do cabeçalho FASTA, tá? Que é o símbolo maior que, e coloco lá, certo? .fasta, tá? E aí joga essa saída aqui para um arquivo chamado cabeças, tá? Aí jogo. Aí se você voltar aqui, ó, no arquivo criado, eu venho aqui, abro no editor de texto, aí tem só o cabeçalho. E aí, a partir daqui, eu dou um tab e adiciono as datas, ou adiciono os locais e retiro o cabeçalho FASTA aqui, que você não precisa colocar o símbolo maior que, tá? De uma forma bem simples, eu faço isso, faço junção com alguns outros scripts, mas que não vem ao caso eu falar agora. É só a forma de você tirar rapidamente os cabeçalhos FASTAs, tá? Se você joga esse mesmo comando, com a opção "-c", tá? Aí você tem um número de sequências do seu dataset para ver rapidamente, tá? Então, por enquanto, a gente parou aqui com esse terminal aqui. E aí, além dos dados, nós temos também, vocês podem fazer um outro metadado adicional, tá? Que é colocar os locais, certo? E aí você coloca da mesma forma, tab separado, o exato nome da amostra, tab separado isso aqui, tá? A localização que você colocou. Eu não vou usar a localização, tá? Até para ser um pouquinho mais rápido, tá? E quando eu coloco a localização, a análise bayesiana fica um pouquinho mais lenta. Obviamente, eu estou colocando um parâmetro a mais, a análise vai ficar mais lenta, tá? E ficou muito lenta, certo? Então, seria isso. Então, o que é que eu tenho agora? Tá? Fechando aqui para vocês, eu tenho o locais, o alinhamento na versão final e as datas. São isso que eu preciso. São esses arquivos que eu preciso para gerar o formato de entrada do BIST. O formato de entrada do BIST, ele é um arquivo XML, tá? Que tem a opção de detalhar um pouquinho mais essa entrada de arquivo. Okay? E o próprio BIST, aí aqui eu vou mostrar para vocês tá? A gente vai usar o BIST 2, mas dá para usar também o BIST 1. Se você vai fazer uma análise bayesiana estendida Skyline Plot, com gráficos Skyline, eu recomendo o BIST 2. Aí você vem aqui, BIST 2, tem como baixar, tem como instalar, tem tutoriais, tá? A vantagem do BIST, tá? Apesar dele ser em Java, abre parênteses, eu odeio Java, mas eu amo o BIST, então eu tenho que usar o programa. Então, a vantagem do BIST é que ele é multiplataforma e ele funciona bem em qualquer um, tá? Em qualquer um deles. Eu não vejo... Eu, particularmente, eu trabalho pouco com Windows, mas, assim, entre o Mac e o Linux, praticamente não tem diferença na usabilidade, e o do Windows também é muito bom. Para instalar o BIST, você precisa de um pacote chamado Beagle, tá? E aí, a outra dica para vocês é que se você instala o BIST comum, ele não vai usar muito bem os recursos computacionais do seu computador, tá? Então, se você instala a biblioteca chamada Beagle, tá? É o nome da raça do cachorro, bota Beagle Phylogeny no Google, tá? E aí, você tem lá o GitHub do Beagle, baixa a versão para o seu sistema operacional e instala, certo? E aí, o Beagle ele vai otimizar a sua análise, tá? Com o seu recurso computacional. Se você tem um computador que tem uma GPU, de repente um de vocês aí tem acesso a um servidor com GPU, ou o computador de vocês, vocês usam para jogar e tem uma GPU boa,
joga o Beagle e ele utiliza os cores da sua CPU, da sua GPU para fazer cálculo filogenético e às vezes sai até mais rápido porque o cálculo em si ele não precisa de muita velocidade, tá certo? Então instala o Beagle, instala o Beast e aí a gente vai voltar para cá agora, tá? E o Beast ele instala numa pasta, e aí você vai ter todos esses aplicativos aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para ficar. Então, você vai ter todos esses aplicativos, tá? Onde você vai ter o próprio Beast, o Build, que é onde você formata o XML de forma mais fácil. E aí você vai ter dois programas que são muito importantes para depois nas análises, que é o Tree Annotator, para você fechar a árvore e visualizar num visualizador de árvore, o Log Combine e o Density Tree, que é um aplicativo para você ver como é que está a sua corrida no geral. A gente vai usar, tá? A gente vai usar o Density Tree, o Tree Annotator, o Log Combine eu resolvi tirar, até porque senão vai demorar muito tempo, tá? Então, voltando para aqueles arquivos lá, eu vou ter, certo? Voltando para esses arquivos aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, tá? O alinhamento, as datas e os locais. Os locais a gente não vai usar agora, tá? Vai ser um pouquinho mais rápido. E aí eu vou usar esses dois aqui. Então vamos lá. Volto aqui para a pasta do Beast. E na pasta do Beast aqui eu clico no Beauty. Tá? Na verdade, eu vou só para mostrar como funciona. E o Beauty abre essa janelinha aqui, ó. Tá? E o Beauty abre essa janelinha aqui. Certo? Eu não vou mostrar aqui no Mac, eu vou mostrar na minha máquina virtual Linux, certo? Vou voltar aqui na minha máquina virtual Linux, porque eu já vou mostrar para vocês uma análise filogenética rodando aqui na máquina virtual, para não sobrecarregar meu computador aqui. Tá? A máquina virtual ela está no supercomputador da UFRN. Tá? Então, vamos lá. A partir daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, abrir o build. A primeira coisa que você tem que fazer é jogar o alinhamento. Tá? Aliás, desculpa. Antes de fazer isso, para rodar essa análise do jeito que está aqui e do jeito que está lá no tutorial, olha só, prestem bem atenção nisso, porque senão vocês não vão conseguir repetir. Eu faço isso de propósito, para saber quem está prestando atenção na aula. Tá? Então, para fazer isso, vocês têm que vir aqui, ó, na hora que vocês abrirem o build, vocês vêm aqui, ó, em File, e bota o Manage Package, ou seja, gerenciar pacotes. E ao gerenciar pacotes, vai aparecer esses pacotes aqui, ó, que são pacotes com análise a mais do BIST. Essa é a grande diferença entre o BIST 2 e o BIST 1, tá? Contando a história rapidamente, eram dois grandes cientistas que desenvolveram o BIST 1. O BIST 1 ainda continua sendo desenvolvido. E aí um deles mudou de universidade e queria continuar o projeto. E aí eles separaram. O BIST 1 é para um tipo de análise, o BIST 2 é para outro tipo de análise, embora os dois façam filogenia bayesiana. Tá? O BIST 2 ele tem um gerenciador de pacote. E para repetir essas análises, vocês têm que colocar, certo? Esses pacotes aqui, ó. Esse aqui já vem instalado, obviamente, que é o próprio BIST. Vocês vão instalar o BIST Classic, o BIST Labs, o BD Sky, e lá no finalzinho vocês vão colocar o Phylodynamics. Tá? Então, repetindo os pacotes que vocês precisam instalar, marca eles aqui e bota install upgrade. Tá? Precisa ter o BD Sky, o BIST Classic e o Phylodynamics. Instalando esse, aparecem as opções no build que eu vou mostrar agora para vocês. Ok? Então, isso aqui vocês só estão vendo aqui ao vivo. Tá? Então, vamos lá. Abrir a janelinha do build aqui. Tá todo mundo vendo, gente? Tá tudo ok? Tá ok, João Paulo. Tá ok, né? Tá vendo a máquina virtual direitinho aí, né? Sim, sim. Pronto. Então, abrir a janela do build. Né? Build in the Beast. Legal, né? Então, olha só. Bota mais aqui. E aí, aqui você vai colocar
o que é que você quer adicionar, tá? Aí você pode colocar uma geografia contínua, tá? Uma característica discreta, mas eu vou colocar o alinhamento, obviamente. E aí aqui eu dou OK. E no alinhamento, eu vou buscar aqui aquele mesmo arquivo que eu estava trabalhando com vocês, ó. Né? Brasil, Itália, China, 19 de 05, deixando claro que não tem todas as amostras da China e nem tem todas as amostras da Itália, mas tem todas do Brasil até a data de 19 de 05. E aí eu vou abrir aqui, ó. E aí ele vai fazer uma pergunta, qual é o tipo de dado, e aí você pode colocar todos são nucleotídeo. E aí dá OK. E aí você abriu aqui o alinhamento, tá? Se você quiser ver o alinhamento aqui dentro do próprio build, tá? Dá um duplo clique aqui, ó, e aí ele aparece a janelinha com alinhamento aí para dar uma conferida, mas falando bem a verdade, se você precisa do build para ver alinhamento, você está começando errado. O build já tem que vir com alinhamento bem feito, bem trabalhado. Essas amostras não dão trabalho de alinhar, tá? Então, terminou essa aba aqui, tá aqui, você vê o número de tags, tá? 97, são 97 sequências, são 29.366 sítios no alinhamento, tá? Tá tudo OK. Eu vou para Tip Dates. Em Tip Dates, olha só, eu vou clicar aqui, certo? E aqui é onde eu vou utilizar aquele arquivo do metadado que a gente criou, aquele arquivo separado por tab, tá? Que a gente criou, que eu mostrei anteriormente para vocês. Então aqui vocês usar a data nesse formato aqui, não é esse, bota no formato que está no GSED, que é esse formato aqui, começa com o ano e no final tem o dia, tá? Posso até confirmar aqui com vocês, vou abrir de novo o dates aqui, ó, tá lá, ó, começa com ano, mês, dias. Então, é esse formato aqui. E aí você pode fazer duas formas. Você pode botar a data aqui e digitar para cada uma das amostras, mas como a gente já tem esse metadado, a gente vem aqui em Auto Configure, né? Bota para Read from File, onde ele vai ler aquele arquivo anterior que a gente colocou, e aí eu vou colocar Dates, tá? E aí ele vai jogar isso aqui. Então, o que é que ele faz? Ele dá, né? Ele dá essa altura maior para a amostra mais antiga e dá uma altura menor para a amostra mais recente, que é essa daqui, do dia 28 de março. Tá? Lembrando para vocês que eu estou usando data de coleta e não data de submissão. Tá? Então, a amostra mais recente que eu tenho aqui, tá? É do dia 28 de março. Ok? E aqui tá os anos e eu vou usar o Tip Dates. Ok? E aí agora eu vou usar aqui, é onde eu vou selecionar o modelo. Tá? Então aqui, nessa opção aqui, se você pode fazer um teste do modelo dentro do BEAST, se você instalar o aplicativo, mas não vamos fazer isso, e nem vou comentar. Eu vou fazer o modelo dos sítios, é um modelo Gama, e aqui ó, eu vou escolher o modelo. Então, para ser um pouquinho mais rápido, eu vou usar o modelo HKY, que é o modelo que tem menos parâmetros. Tá? Lembre que no teste do modelo, e eu confirmei isso, o adequado é o GTR, tá? Mais proporção de sítio invariáveis, mais gama. Mas eu vou usar aqui o HKY, tá? Para ser um pouquinho mais rápido, e é um modelo com menor número de parâmetros. O BEAST recomenda que as suas primeiras análises sejam feitas com modelos que tenham menor parâmetros. Tá? E aí eu vou colocar aqui HKY, deixo as frequências para estimar as sequências, certo? Com todas essas opções, e vou no modelo do relógio molecular, vou deixar o Street Clock. Não mexa nessas aqui se você não sabe o que você está fazendo, tá? Então, a gente vai assumir um relógio estrito, um relógio molecular estrito, assumindo que o vírus está evoluindo igual em todas as amostras que a gente está colocando aqui. Tá? E aí, aqui, ó, nessa aba, você vai ter as priores. Essa aba aqui, gente, é a mais importante e é a que você tem que ter o maior cuidado em preencher, certo? Então, são nessas priores aqui que você tem que ter muito
muita cautela. Normalmente, o BIST ele já bota, a partir do site model que você colocou aqui, e a partir do tamanho dos seus dados, e se você colocou, né, datação também, o BIST ele já adequa essas priores, tá? Mas o que eu vou utilizar agora, a priori Patri, eu vou utilizar um modelo coalescente, que eu expliquei na palestra de ontem. Eu estou assumindo que eu tenho uma subamostragem de uma grande população e que coalesce de uma subamostragem ou de uma amostragem um pouquinho mais completa da população original. Tá? E eu coloco coalescente, vocês podem repetir isso com a população em crescimento exponencial, com a população em crescimento constante, ou com o skyline Bayesiano estendido, que é o que eu vou fazer agora. E eu vou explicar depois o que esse gráfico dá para a gente. Tá? É uma estimativa de crescimento populacional. Ok? Então, eu vou deixar aqui essas opções no padrão, tá? Não vou modificar essas opções aqui, certo? E aí, aqui, eu vou adicionar uma outra priori. Onde essa priori, eu vou adicionar o seguinte, o MRCA. O que seria esse MRCA? Most Recent Common Ancestor. Tá? Ou seja, o ancestral comum mais recente. Qual era a minha pergunta inicial? A minha pergunta inicial era qual é o ancestral comum, ou que data provável, ou que intervalos de data provável apareceu o ancestral comum mais recente das amostras brasileiras. Tá? Então, eu vou colocar aqui, e aí vai aparecer a lista de taxon aqui para vocês. Tá? E aí eu vou selecionar, nesse ponto aqui, todas as amostras brasileiras. Tá? Vou selecionar todas as amostras brasileiras. Não significa dizer que ela é monofilética, tá? Não são, em relação a esse dataset. Ok? Porque provavelmente no Brasil a gente teve múltiplas entradas. É um país com dimensões continentais. É diferente de alguns outros países que tiveram um paciente zero que chegou a ser identificado. Tá? Então, olha só, a gente tem vários aeroportos internacionais no país. Então, pego todas as amostras brasileiras e adiciono. E aí aqui eu coloco, ó, Brasil. Tá? Aqui eu coloco Brasil. E dou OK. Não força a monofilia, ó, se eu tivesse certeza que era filogenético, ou que era monofilético, ou seja, todas essas amostras teriam obrigatoriamente vindo de uma única amostra nesse meu dataset, eu colocaria aqui como monofilético. Tá? Mas não é. Ok? Então, eu fecho as minhas priores, eu deixei um modelo bem simples, que é uma filogenia exploratória mesmo, e a minha pergunta é simples. Tá? Eu só quero saber qual é o intervalo de dados. Então, aqui na aba MC, eu vou dar o comprimento da cadeia. Então, o BIST ele já te recomenda uma cadeia de 10 milhões de gerações. Para alguns datasets pode ser muito, para outros datasets, conjunto de dados, pode ser pouco. Para esse aqui é pouco, tá? Porque eu tenho muitos sítios e muitos sítios iguais. Então, vamos lá. Olha só. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, só 1 milhão de gerações, tá? 1 milhão de gerações, ok? E aí, esse 1 milhão de gerações aqui, vou colocar. E aí, o BIST ele vai gerar vários arquivos. O arquivo de trace é o arquivo que diz exatamente, tá? O arquivo de trace é o arquivo que tem exatamente toda a informação da verossimilhança de todas as cadeias geradas. Você pode amostrar todas as cadeias, mas aí você vai ter um arquivo grande demais. Então, normalmente, o que é que a gente faz aqui? Tá? O que é que a gente faz aqui? A gente amostra parte da cadeia. Aí tu imagina aí, uma cadeia com 100 milhões de cálculos de verossimilhança, tu amostra todos eles. É desnecessário. Até porque tem valores que são muito próximos. Tá? Então, normalmente, o que é que a gente faz aqui no trace log? A gente pega esse valor total aqui, do tamanho da cadeia, e divide por... E aí a gente divide por um valor que tem aproximadamente 10 mil amostragens.
10 mil amostragens é suficiente na grande maioria dos casos, tá? Então, eu faço uma conta simples. Eu divido 1 milhão, tá? Eu divido 1 milhão por 10 mil. Ok? E aí, você vai ter o quê? Eu posso deixar o log a cada 100 aqui. Tá correto? Certo? Então, 1 milhão, eu vou fazer uma amostragem de 100 aqui. Eu não preciso fazer uma amostragem de 1 milhão, tá? E aqui eu tenho 10 mil amostragens, tá tranquilo. E no arquivo de log, identifiquem bastante esse arquivo, porque esse arquivo ele é muito importante. Então, eu vou fazer aqui R, tá? 10 a 6, tá? Para identificar, e aí, teste. Vou colocar aqui. E aí eu vou pegar esse mesmo aqui, vou pegar esse mesmo número de arquivo aqui, né? Não mexo nessas outras aqui, que é basicamente o que estava nas abas anteriores, tá? E vou agora para o screen log. O screen log você pode salvar no arquivo, tá? É basicamente o log do que ele está fazendo no momento. Geralmente eu não deixo isso ligado, principalmente nessas corridas de teste. Mas às vezes, se você quer ter, você salva isso aqui num arquivo TXT qualquer, tá? E aí ele vai salvar o log, porque às vezes é muito importante. Eu vou mostrar para vocês que no final ele dá algumas dicas de melhorar a tua análise, tá? O log eu vou deixar 1000 mesmo. Precisa acompanhar o tamanho dessa cadeia só a cada 1000 eventos. O tree log, tá? O tree log eu vou colocar de novo aquele mesmo nome que eu vinha usando e vou deixar o mesmo número de amostragem. Certo? Logar, ou seja, registrar em log a cada 100 eventos. E o log do EBSP, tá? Onde eu vou colocar aqui R1 teste de novo, o log do EBSP. E esse log aqui, vou colocar para 1000. Eu não preciso ter um log muito grande para o EBSP, até porque depois fica difícil de você jogar num gráfico, tá? Então, eu recomendo, deixa no 1000 aí, tá tranquilo, certo? Não precisa ser 100 vezes aqui. Ok, gente? Então, quando você fechou todos esses dados aqui, tem alguma dúvida aí, gente? Isso aqui é uma etapa importante que eu prefiro parar um pouquinho para dúvidas. Pronto, o Rodrigo Oliveira perguntou por que instalar esses pacotes extras. O BEAST, por padrão, ele não analisa, tá, o Skyline Plot. Ele só tem os modelos coalescentes. Tá? Então, se você quer ver um Skyline Plot, da maneira como eu coloquei aqui para vocês, ó, certo? Que esse artigo aqui explica como é que é um Skyline Plot, ele não vai ter. Tá? Então, por que eles fazem isso? Porque nem todo mundo vai usar o BEAST para filodinâmica. Tá? Se tiverem mais alguma dúvida, vou prosseguindo aqui. Tá? Eu sei que vocês estão cansados, mas eu estou chegando aproximadamente em 60% da minha apresentação. Ok? Terminou isso aqui, no build, você vai salvar o arquivo XML. Tá? E aí aqui eu vou colocar o arquivo XML. Vou colocar aqui o nome COV, para diferenciar dos outros que eu tenho aqui, que eu tenho vários. COV2, tá? Teste.xml. E aí salvo aqui o XML. Ok? Então aqui eu só vou copiar esse arquivo agora que eu criei agora, tá? Para mostrar para vocês como é que roda online e offline, ou online, como roda em interface gráfica e não interface gráfica. Vou copiar isso aqui, tá? Vou jogar no Google Drive rapidinho aqui para jogar lá pro meu computador. Desculpa se tem maneira mais rápida, mas eu sou old fashion. Tá? Deixa terminando aí. Pronto. E aí aqui, enquanto eu vou rodar, eu vou botar para rodar para vocês que 1 milhão de geração está dando aproximadamente 12 minutos, mas a gente vai ver, tá? E aqui eu vou criar uma pasta,
onde nessa pasta aqui, aliás, já que eu coloquei aqui, está o COV2 teste, tá? Então, aqui na minha máquina virtual, enquanto está copiando aí, já terminou de copiar, enquanto está terminando de copiar, eu venho aqui no build, eu posso fechar. Já salvei o XML, está salvo, posso fechar. Tá? E aí eu vou lá na pasta onde eu salvei o XML e vou rodar agora o BIST. Tá? Aí vou botar o BIST agora para rodar. Certo? Vou explicar para vocês o comando. Eu prefiro rodar assim do que na interface gráfica. Então, olha só, aqui eu tenho a pasta onde está o programa, tá? Eu não costumo colocar no path, porque eu uso duas versões e às vezes pode dar problema, tá? E aí eu estou dizendo aqui que eu estou utilizando os recursos de CPU, isso é uma máquina virtual, não tem GPU, tá? Vou utilizar 8 threads, que eu tenho 8 processadores virtuais aqui, com 8 instâncias. E vou fazer um overwrite aqui, aí aqui eu vou colocar o nome do arquivo que eu estou trabalhando, que é o COV-test.xml. Quando eu rodar aqui, o bicho ele vai fazer a leitura, vai fazer um resumo e vai começar a fazer o tamanho da cadeia. E aí, se vocês estão acompanhando aqui, a cadeia está crescendo. Ó. Chegou agora em 10.000. E aí ele está deixando agora rodando. Ó, ele está dizendo que vai demorar cerca de 10 minutos por milhões de gerações. O BIST 2 ele é muito mais rápido. Ele tem uma otimização da cadeia de Markov que faz com que ele seja muito mais rápido do que o BIST 1. Mas os dois dão resultados excelentes. Tá? Eu tenho usado mais o BIST 2, mas o BIST 1 ele é melhor documentado, vamos assim dizer. Então, eu vou deixar rodando aí essa 1 milhão de geração, daqui a pouco a gente volta para ela. Enquanto ela está rodando aí, eu vou voltar aqui para o PC mesmo, tá? E aqui no PC eu vou mostrar para vocês como é que roda isso no ambiente Windows, Mac de interface gráfica, tá? Ok? E aí vamos chegar lá. Então, eu vou parar aqui, certo? Vou abrir aqui novamente a pasta. O RTest foi o que eu acabei de criar aqui, certo? E aí aqui... Ups, não. Foi esse. Não, COV2 teste, tá aqui. Foi o que eu acabei de testar, de fazer, desculpa. E eu vou abrir esse programinha, eu vou abrir esse XML aqui. Então, vou lá no BIST e abro agora diretamente o BIST aqui, tá? Aqui está uma corrida anterior que eu fiz, certo? Essa corrida anterior, eu vou salvar esse log aqui. Você pode botar para salvar automaticamente, mas eu posso salvar. Esse é o log da corrida, ó. Tá? Essa corrida teve 50 milhões de gerações. Eu fiz 2 corridas de 50 milhões de gerações, eu vou explicar já já por quê. Tá? Então, aqui tem alguns parâmetros que ele recomenda depois, ó, aqui no final, try setting, e ele recomenda para você alguns parâmetros para melhorar a sua corrida. Então, é sempre bom salvar. Então, eu vou iniciar aqui uma nova coisa do BIST aqui, tá? Tá dando uns errinhos aqui, porque eu uso uma versão antiga do Mac OS X nesse computador, que é um computador trabalho. Aí, olha só, eu venho aqui para o... Nesse ponto aqui, eu vou vir agora, tá? Para a pasta onde está aquele COV2 que a gente acabou de gerar, tá? Que é esse aqui. Abrir o XML lá no BIST. Depois, olha só, eu coloco aqui, ó, use Beagle Library. E aí aqui ele pergunta se tem GPU e CPU. Eu vou usar a CPU, tá? Nesse computador. Se está em dúvida, né? Se você está em dúvida se usa CPU ou GPU, roda primeiro o BIST com essa opção aqui, ó, tá? Que ele vai mostrar todas o que o seu computador é capaz de fazer. Eu vou botar para rodar aqui. E aí ele fala que esse meu computador aqui, ele só tem uma CPU e as opções que você pode utilizar para ele. Todas as opções do Beagle, tá? Na interface gráfica ele limita isso, ok? Então, por isso que eu uso muito ele em modo de texto. Vou rodar aqui o BIST de novo, dar OK nesses erros aqui, tá? Vou escolher novamente aquela amostra que eu coloquei.
uso o Beagle CPU, acabei de confirmar, tá? E boto para rodar. E vai dar mais ou menos aquele mesmo output que estava dando antes, tá? Que estava dando antes, que estava dando lá na máquina virtual. Ele aqui está lendo, ó. E aí, se você verificar, tá? Então, é basicamente um conjuntinho de dados como esse, gente, que eu uso para testar a velocidade de processador. Ó. Se vocês prestarem atenção, esse meu computador está um pouquinho mais rápido do que a minha máquina virtual, mas aí eu não deixo rodando no computador, porque na máquina virtual eu deixo rodando a perder de vista, acompanho pelo celular, fica um pouquinho mais simples do que fazer no próprio computador. Ok? Aqui está terminando em 7 milhões. E posso utilizar essas duas corridas. Tá? Eu vou cancelar essa corrida aqui e pronto. É sempre importante que vocês façam mais de uma corrida, tá? E testem a hipótese de vocês de outras maneiras. Aqui a gente está mostrando num curso a jato, vamos assim dizer, tá? Então, vamos continuar aqui. E aí, a gente vem agora para uma etapa muito importante. Terminou a análise filogenética, tá? Terminou a análise bayesiana. O que é que você faz? Vai olhar a árvore? Ah, você pode olhar. Pode olhar a árvore lá e ver. Mas você tem que ver primeiro se aquela sua cadeia ela convergiu o suficiente para que os seus parâmetros tenham tido um tamanho de amostra suficiente para você poder inferir aqueles parâmetros. Tá? Para isso, a gente usa um outro programinha chamado Tracer. Certo? E aí, para mostrar aqui rapidamente para vocês, é só vocês virem aqui no Google, bota Tracer Phylogeny, aí aparece aqui, ó, o Tracer, na página do Andrew Rambaud, e aí você baixa a última versão lá do Tracer. Ok? Essa análise que a gente vai fazer agora, gente, é crucial. Então, vou abrir o Tracer aqui, tá? E vou mostrar para vocês as diferenças. Olha só. O Trace, ele começa com essa janela aqui, tá? E eu não sei se vocês estão lembrados, eu sei que está todo mundo cansado, mas tá acabando. Ó. Vocês lembram disso aqui que eu falei para vocês? Ó. Isso aqui é a cadeia. O que é que eu quero? Que a cadeia entre no estado estacionário, que ela não fique muito bagunçada. E o início da cadeia, ele é sempre bagunçado do jeito que está aqui, ó. Tanto é que a gente normalmente corta os 10% iniciais da cadeia de burn-in, que é o que a gente chama de burn-in, ou seja, a gente está queimando o início da cadeia. Não utiliza para nenhum tipo de análise. Tá? Então, voltando aqui, o que eu vou fazer agora... Ops, já me perdi aqui no meio de tanto de hora de trabalho. Eu vou abrir uma primeira corrida que eu fiz. Tá? E a primeira corrida que eu fiz, que não é essa que eu mostrei para vocês, tá? Foi essa aqui, ó. Ele está abrindo aí a corrida, certo? E aí ele vai dar todos os parâmetros. Se você ver aqui, ó, nesse ponto superior, é o número de estados. Ou seja, essa corrida aqui foi uma corrida que eu fiz rapidamente para ter uma ideia do dataset. Então, eu rodei com 100 mil gerações. É pouco? É, para a maioria das análises. Ok? E aqui ele já está dizendo que está cortando as 10 mil primeiras gerações, ou seja, o burn-in é de 10%. Tá? Então, aqui, ele vai te dizer todos os parâmetros dessa tua corrida. Mas, logo de cara, eu vou clicar nesse parâmetro posterior aqui, que são as minhas posteriores, e vou mostrar para vocês como é que está aquele tracer que eu mostrei da figurinha para vocês na apresentação. E aí, logo de cara, dá para vocês verem que eu não posso usar isso. Está variando bastante. Está variando bem mais do que o meu burn-in. Certo? E olha só, eu tenho várias outras possibilidades de posteriores que ainda não teve convergência. Então, como é que eu vejo isso, João Paulo? Isso aqui, ó, já é um bom indicador. Esse ESS significa Effective Size Sample, o tamanho de amostra efetiva. Né, o tamanho da amostra efetiva. Quando ele está vermelho, ou seja, abaixo de 200, ele significa dizer, olha, tua amostragem está pequena, porque tu está querendo fazer. Tá? Então, tu tem que aumentar obrigatoriamente o número de gerações quando você tem isso. Certo? Nesse meu dataset aqui.
Então, ó, se eu coloco a minha priori aqui, ó, essa era a minha priori, e eu vou jogar com a minha posteriori aqui, ó. A minha priori com a minha posteriori. Vou selecionar os dois aqui. Olha só. Estão completamente distantes uma da outra. Certo? E aí, ó, todos os parâmetros, eles estão pobremente, alguns estão pretinho, estão acima de 200, mas um outro parâmetro importantíssimo é esse aqui, ó. Espera aí que eu estou passando mais rápido, estou perdendo ele aqui. É esse aqui, ó. Tá? E aí, esse parâmetro aqui, que é o de... Não, é esse aqui. Tá? Que é de todas as árvores, é o indicador de todas as árvores. Certo? Não, é esse mesmo, exatamente. Ele está me mostrando uma coisa bem importante, ó. Eu tenho um indicador para todas as árvores aqui, ó. O que é que ele está me mostrando nesse parâmetro? Que eu não posso, tá, eliminar um tamanho, certo? Eu não posso eliminar um tamanho zero de população. E isso eu não posso continuar com essa análise aqui. Certo? Então, isso aqui, ele vai estimar, ó, ele vai dar resultado, ó. Inclusive o resultado do MRCA do Brasil, ó, onde ele está me dizendo que provavelmente, olha só, vou fazer o trace aqui, trace não, o densidade, olha só, com esse número de gerações que está muito baixo, ele está dizendo que o ancestral, tá? Que o ancestral mais comum das amostras brasileiras tem duas possibilidades. Ele está aqui no início de 2020 ou ele está aqui, tá? Um pouquinho mais para frente em 2020, mas ainda dentro de janeiro. Janeiro é 08, viu? 2020.08. Então eu não consigo dizer exatamente aonde está onde está o ancestral brasileiro. Eu tenho que diminuir isso aqui, tá? Convergir para uma única coisa. Tá? E aí, vamos dar uma olhada, certo? Aquela corrida de 1 milhão de gerações já terminou, tá aqui, ó, a saída. E aí eu vou pegar o log dela aqui, ó. Eu vou pegar o log dela aqui e vou olhar esse log que a gente acabou de fazer. Tá? Que é esse aqui. Vou copiar o log aqui. Vai demorar um pouquinho. Mas, enquanto isso, eu tenho um outro aqui de 1 milhão que eu posso mostrar para vocês. Tá? Vou botar aqui rapidamente numa pasta aqui. Ok? Tá terminando aí. E aí vou voltar aqui no meu... Vou voltar aqui no BIST. E vou abrir exatamente essa que eu acabei de colocar. Tá? Que foi essa aqui. Ainda não está completo. Estou achando um arquivo pequeno, mas vamos lá. Não, não é esse ainda não. Ainda está terminando de mandar. Ah, tá, é porque eu peguei errado aqui, gente. Tá aqui, ó. É esse aqui, desculpa. Aí vou abrir, ó. E aí? Olha só, agora eu tenho 1 milhão de gerações e ele cortou aqui 100 mil gerações iniciais do... Tá? Se você olhar aqui a posteriori, ela já começou a melhorar um pouco, mas ainda não está boa. Tá? Tanto é que está marcada de vermelhinho aqui no tamanho de amostra efetivo. Certo? Eu jogo aqui junto com a priori e coloco aqui. Tá com a tendência de conversão. Tá? Mas ainda está bem distante aqui. Certo? E aí, ó, eu vou lá, todos os parâmetros aqui, ó, ainda precisam melhorar. E aí eu vou naquele outro indicador lá que é muito importante, que é o de todas as árvores. Tá? E boto no estimado. Tá acabando zero aqui, ó.
certo? Mas mesmo assim, ainda está muito baixo. Ou seja, 1 milhão de geração não é suficiente. Tá? E quando eu vou lá no ancestral comum mais recente no Brasil, tá? Ele aqui está dando um intervalo de confiança. E aí eu coloco aqui, ó. Aqui já está diminuindo aqueles outros picos da Bayesiana que a gente estava vendo e já está convergindo para quê? Ao início de janeiro, ó. Certo? Para o início de janeiro aqui. Nos estimativas aqui você tem, ó, o intervalo de confiança entre final de dezembro, na verdade 8/9 já é novembro, até meados de janeiro. Lembrando que isso aqui é decimal, é ano decimal, tá? E aí, ó, você tem isso aqui. Então, essas duas corridas, gente, se vocês verem os parâmetros, elas não estão boas, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou olhar a árvore e vou trabalhar com as árvores? Não, eu vou primeiro trabalhar na corrida, tá? Melhorar a corrida. Então, agora eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou continuar nesse exemplo aqui, tá? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, mas aí eu vou só terminar o exemplo do Trace e já respondo as dúvidas antes de a gente passar para a próxima, tá? Então, a gente tem 100 mil, 1 milhão, aí agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui os logs, eu já vou pegar esse log aqui, que foi uma outra corrida. Essa corrida aqui tem 20 milhões de gerações, tá? 20 milhões de gerações. Aí vocês veem que os parâmetros já ficam melhores, ó. Ainda não tão bons, tá? Mas deixa eu só mostrar para vocês, ó, aquele indicador de todas as árvores. Praticamente desapareceu, certo? Então, nesse ponto aqui, mas ainda não é suficiente para ver a data do ancestral mais comum brasileiro. Vou voltar para cá, ó. Ainda está em 2020. Tá? E aí eu fiz outra corrida de 20 milhões para ver se melhorava, mas não melhorou. Aí agora eu vou partir para vocês, eu acho que vocês já viram mais ou menos como é que a gente faz essa análise. Se alguém quiser fazer depois, pode tirar dúvida comigo. E o que eu vou fazer agora para vocês é mostrar as duas últimas corridas, que é essa daqui, de 50 milhões de gerações. Demorou cerca de 12 horas, tá? E vou abrir a outra que eu fiz também, de 50 milhões de gerações, que é essa daqui. Tá? Na hora que você bota duas corridas que tem o mesmo número de geração, tá? E os mesmos parâmetros, o tracer identifica e ele já faz a combinação das duas aqui, ó, no combined. Aí eu vou já explicar por que o combined. Então, se vocês olham essas duas corridas aqui, ó, tá? Eu vou olhar as duas aqui e vou olhar a posterior das duas, ó. Elas estão bem próximas. Estão vendo? Você tem uma sobreposição delas. E quando você... Né? Você tem uma sobreposição dela. O tracer dela está bem em cima, ou seja, aqui eu estou começando a ter uma convergência boa. Ou seja, 50 milhões já começa a ser um dado interessante, apesar de eu ter esses valores aqui, ó, que ainda estão em amarelo, mas já dá para usar. Tá? Se eu olho aqui, o dado do indicador de todas as árvores, que é a soma aqui, ó, tá? Aí eu vou vir para cá, vou escolher um, olha aí, ó, já está bem melhor, e aqui também já está bem melhor, tá? E aí eu vou olhar das duas corridas o ancestral mais recente brasileiro, ó, tá perto do 200. E aí aqui eu já tenho o quê, ó? Quando eu olho aqui na estimativa, o intervalo de confiança está entre 2019 8,4 e 2020 0,6. Com o pico mesmo aqui em meados não, início de janeiro, primeira quinzena de janeiro, vamos assim dizer. Tá? O pico. Se eu olho o combinado, que é esse aqui, aí, ó, eu tenho um tamanho de amostra efetivo para cada um. Então, de repente,
você pode rodar duas cadeias de 50 milhões aqui, eu tenho isso, e tá aqui, ó. Eu tenho praticamente todos os parâmetros com um tamanho de amostra efetivo, tá? Inclusive o tamanho da amostra para o cálculo do ancestral mais recente do Brasil. Então, quando eu olho aqui nos estimativas, ó, eu tenho 2019, 83, 89, 2020, 06, ou seja, final de janeiro, que seria o intervalo máximo. Eu olho aqui, ou seja, eu confirmo aqui com um pouquinho mais de certeza que provavelmente o ancestral comum de todas as amostras brasileiras foi por volta da primeira ou segunda semana de janeiro. Tá? O ancestral comum não significa dizer que foi o início do pico da Covid no Brasil. Ou seja, esse ancestral comum ele podia estar em outro canto, não necessariamente do Brasil. Tá? Obviamente, provavelmente ele não estava no Brasil, ele devia estar em um outro país. Tá? Então, assim, o primeiro caso brasileiro ele pode ter visto, como a Fiocruz, que foi provavelmente no final de janeiro, o primeiro caso brasileiro. Tá? Não em março, como a gente estava pensando no início. Ok? Então, eu faço essa análise agora. Depois dessa análise aqui, eu vou confirmar esse crescimento populacional, tá? Com a análise bayesiana estendida. E para agora, eu venho para o R, ó. Tá? E aí no R aqui eu tenho a minha pesca dos comandos aqui. Tá? Eu venho para o R só para plotar o EBSP. Tá? No tutorial que eu coloquei para vocês, está dizendo como é que plota direitinho, como vocês fazem, tá? Então, aqui eu já tenho todos os gráficos plotados. Eu vou gerar só um aqui agora, tá? Para mostrar aqui para vocês como é que faz. Não sou bom em R, tá, gente? O pessoal aqui que é muito melhor do que eu. Logs. E eu vou colocar o da corrida R6, tá? Eu vou colocar o da corrida R6 aqui. Vou pegar o comando principal aqui, ó. Tá? Só vou editar logo para ficar mais rápido. Vou editar aqui. E vou fazer o plot aqui. E aí vai demorar um pouquinho, tá? Mas ele vai me mostrar basicamente esse arquivo aqui, ó. Ele vai me mostrar basicamente esse arquivo aqui, ó. Que é isso aqui. Então, o que é o Skyline Plot da análise bayesiana estendida? Aqui eu tenho o tempo, tá? E aqui eu tenho o presente. E aqui é o tempo no passado. É como se você estivesse olhando para trás. Nisso aqui. Tá? Já que todas as amostras que eu tenho estão no presente. Então, baseado nisso aqui, o que é que eu vejo? Olha só, eu tenho um crescimento de mais de 10 vezes desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, para o ponto zero. Ou seja, o que eu posso afirmar efetivamente com essa amostragem que eu tenho é que no Brasil, na Itália, você teve um crescimento explosivo aqui na faixa exponencial, seria exponencial, mas 10 a 100 vezes mais, tá, do que houve na China, que é o que está no crescimento populacional. Essa faixa cinza aqui é o intervalo de confiança dele. Certo? Então, a partir disso aqui, eu posso mostrar para vocês o seguinte, olha, isso aqui está me mostrando que eu tive um crescimento populacional em algum ponto no passado e que hoje a população está em um tamanho maior em relação do que era antes. O que está mostrando que eu estou tendo um aumento do número de casos. Tá? E isso bate com a divergência na árvore, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu posso gerar um outro gráfico utilizando esse mesmo script do R, que é esse aqui, ó. Onde esse gráfico aqui, tá? Ele está me mostrando em verdinho aqui todas as gerações que eu utilizei na amostragem do EBSP. E se você for ver, ó,
o intervalo de confiança ele está mesmo, ó, onde tem o maior número de... Onde tem o maior número aqui, ó. Esse intervalozinho aqui, ó, se você prestar atenção, tá? Ele está onde está o maior número de amostragem. Obviamente, você tem outras amostragens aqui, já que nesse EBSP a gente faz um burn-in, né? Mas provavelmente aqui eu reduziria esse número de amostras desse ponto aqui com duas coisas, ou modificando minhas priores ou aumentando o número de gerações. Tá? Então você vê, ó, que o crescimento populacional em um ponto, tá? No tempo, isso aqui está em dias decimais, tá? Em um ponto, em anos decimais, quer dizer, em um ponto no tempo, eu teve um aumento aqui, ó, muito grande nessa população, que foi o que ocorreu. A gente teve espalhamento disso aí na Itália e no Brasil. Ok? Isso aqui está com 50 milhões de gerações. Vamos ver como é que seria um gráfico desse aqui com menos gerações? Então, eu tenho esse aqui, ó, que já está gerado, tá? Olha aí a diferença. Eu vejo a mesma tendência? Não vejo. Tá vendo? Eu tenho a tendência de aumento, mas a tendência, você não vê aquele ponto de inflexão na curva. E você vê isso aqui muito mais espalhados. Tá? Então, isso aqui está me mostrando o quê? O crescimento da população foi também aqui na ordem de 10 vezes, tá? Mas eu não estou vendo exatamente como foi. E a própria cadeia, ela não me fala exatamente o que está acontecendo. Porque ela está muito dispersa. É o contrário quando eu faço essas gerações aqui com 50 milhões de gerações, você já vê, tá? Um aumento populacional bem mais claro, com um intervalo de confiança bem mais interessante. Tá certo? Esse grande aumento aqui no intervalo de confiança nessa região, gente, é provavelmente porque eu tenho pulo de amostra. Eu estou com 97 amostras espaçadas no tempo. Tá? Ou seja, eu tenho a amostra da China de dezembro e depois as primeiras amostras do Brasil de coleta em março. Ok? Então, por isso que a data pode estar um pouquinho... Né, essa minha análise ela é dependente de dados, obviamente. Então, vamos por último. Fechamos, vamos ver as árvores. As árvores, a gente tem duas maneiras de ver as árvores no BEAST. Uma é por esse programinha aqui, Density Tree. Tá? O Density Tree ele vai te dar um panorama geral de todas as árvores. E aí, olha como ele é legal. Eu vou abrir aqui aquela primeira corrida que eu fiz, tá? Que eu mostrei agora para vocês, que é aquela corrida mais... Aquela corrida, digamos assim, mais pebinha. Tá? Aquela corrida que não estava tão legal. E eu vou abrir o arquivo com todas as árvores. Certo? Vou olhar aqui, ó. Ele vai abrir todas as árvores geradas na minha amostragem da cadeia. Olha só, cada linha dessa é uma árvore. Tá? E aí o que é que vocês conseguem ver? Não vê um padrão. Está começando a se desenhar um padrão, mas você não vê um padrão definitivo, porque as cadeias não estão convergindo. Tá? Olha só, você tem muita confusão nessas amostras, até confusão entre o root, que é a amostra da China. Está aqui, ó, a de Wuhan. Certo? De onde ela foi. Tá? Isso aqui eu usei 1 milhão de gerações. Tá? Mas eu vou fechar aqui e vou abrir um outro arquivo, esse arquivo com 50 milhões de gerações, para vocês verem a diferença. Então, antes de trabalhar em cima das conclusões na árvore, o que é que eu faço? Eu olho no Density Tree o geral das árvores. Olho o tracer e olho no Density Tree o geral dessas árvores. Estou tentando abrir aqui. Tá? E vou abrir agora aquela outra árvore, aquele outro arquivo de árvore gigante lá, certo? Que a gente fez, que é o R6, de 50 milhões de gerações, está aqui, ó. E aí agora ele vai abrir, e vocês vão ver que ainda vai ter um pouquinho de confusão, mas já dá para ver bem o delineamento da árvore. Olha a diferença. Ainda está lendo. Tá? Olha só, você já consegue
Ele está otimizando aí a ordem dos nós. Está vendo os metadados que tem na análise da amostra. Aí, olha só, você já consegue ver uma árvore um pouquinho mais definida. Pode melhorar? Pode. Mas está cada vez mais espaço. Tá? Ou seja, aqui eu ainda tentaria gerar mais gerações, ou eu posso combinar essas duas corridas de gerações. Tá? Que é o que a gente vai ver. Então, aqui, eu vou fazer agora a nossa última etapa, tá? Que é entrar nesse programinha do BIST chamado Tree Annotator, tá? Antes de entrar no Tree Annotator, nesse programa aqui, Log Combiner, você pode fazer a combinação de arquivos de log ou de arquivos de árvore de corridas diferentes, tá? Então, por exemplo, eu fiz 2 corridas de 50 milhões de gerações. Eu posso usar os arquivos de árvores, tanto das 2 corridas, eu coloco aqui e gero um único arquivo de árvores total. E arquivo de log. Tá? Eu gero só um único arquivo de log das 2 corridas. Lembrando para vocês, as corridas têm que ser com os mesmos priores, todos os mesmos parâmetros e o mesmo número de geração. Ok? Então, o Log Combiner você faz isso. Mas olha só, o resultado da corrida do BIST é esse arquivo aqui, ó. Trees. Tá? Esse arquivo trees aqui, da árvore. Se eu abrir esse arquivo num programa como o Figtree, que é um programa de edição de árvore, tá? Ele vai abrir as 10 mil árvores que eu pedi para mostrar. Tá? E aí eu estou pegando a paciência de vocês. Ele está tentando abrir. Não sei se vai conseguir abrir. Às vezes abre, às vezes não abre. Tá? Olha aí, ó. Aí abriu. Sendo que aqui, ó, você tem árvores desde a primeira geração, ó. E eu vou colocando aqui, e aqui vai ter todas as 10 mil árvores que eu gerei. Ó, se vocês verem aqui, ó. Árvore atual 2 de 10.001, 2, e eu vou continuando. Tá? Inclusive, você vai ter árvores onde o outgroup da China, que é a primeira amostra, nem está como outgroup. Por quê? Porque é o início da cadeia. Tá? Então, trabalhar com essa quantidade toda de árvores é muito difícil. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma anotação dessa árvore aqui, utilizando esse programa Tree Annotator. Tá? Nesse Tree Annotator, o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar 10% das árvores iniciais, vou utilizar uma árvore de credibilidade máxima de clados, tem outros, tá? Tem outros parâmetros, mas o mais recomendado é o MCC, e vou abrir esse arquivo de árvores aqui que eu estou abrindo, que era o do R6, tá? Que era o do R6 aqui, e vou abrir todos eles aqui. E vou criar um único arquivo de árvore, onde aqui, em vez de ser trees, eu boto como tree, uma única árvore. Tá? E vou rodar. Ok? Quando eu terminar de rodar, o programa demora um pouquinho, dependendo do tamanho do arquivo de árvores, certo? Mas ele vai demorar aí uns 3 minutinhos. Quando eu rodar, eu vou ter uma única árvore. E essa única árvore eu vou lá no Figtree e vejo uma árvore que é a árvore de credibilidade máxima de clados. Ok? Daqui a pouco vai abrir aí. Tá? Ou seja, ele vai tirar as primeiras 1.000 árvores das 10 mil que eu tenho e eu só vou processar 9 mil árvores. Então, está começando aí, está analisando, está anotando a árvore, o BIST dá uma anotação de árvores. Eu ia falar um pouquinho mais, mas como a gente já está chegando perto das 7 horas, vamos deixar isso para uma outra ocasião, tá? Para a gente ver a parte de anotação de árvores. O Tetsu, se vocês entrarem em contato, o Tetsu é especialista na área de anotação de árvores.
Tá? Ó, terminou a árvore, eu volto aqui para a página, para a pasta onde estava, e está aqui, ó. Eu vou abrir agora esse arquivo aqui, ó. Tá? Aí vou abrir com o Figtree. E se vocês verem agora, ó, essa árvore, a minha priola, ela já identificou a amostra. Deixa eu aumentar aqui para colocar para vocês. Type labels, vou aumentar aqui o tamanho da fonte um pouquinho. Vou aumentar aqui a expansão da árvore para ver. Então, se vocês prestarem atenção agora, gente, ó, aquela amostra de Wuhan de 24 de 12 de 2019, tá? Ela realmente está no início aqui e já está na raiz da árvore. E aí aqui, ó, no Node Labels, eu coloco para quê? Eu coloco para me mostrar as posteriores, que é essa daqui, ó, posterior. 2 casas decimais é suficiente. Então aqui, ó, eu já vejo algumas posteriores altas do início, tá? E eu tenho 2 clados importantes aqui nesse início, ó. Um clado que tem amostras do Brasil e da Itália aqui, ó. Esse clado aqui, tá? Aliás, só do Brasil, no caso. E eu tenho um outro clado aqui onde está a maioria das amostras brasileiras, com algumas amostras italianas. Tá? Os estudos eles mostram que a boa parte dos casos brasileiros iniciais, eles vieram da Itália, depois teve muita coisa dos Estados Unidos também. Tá? Depois que a pandemia dos Estados Unidos ficou. Então, por último, eu posso colocar, tá, uma escala aqui, certo? Para ver direitinho exatamente a escala da árvore. Tá? E essa árvore aqui você pode colorir, pode anotar, pode embelezar, tá? Pode fazer muita coisa. O Figtree ele é bem interessante para trabalhar com árvores. É um dos que eu recomendo. Ok? Então, o tutorial está lá para vocês repetirem com... Certo? O tutorial está lá para vocês repetirem com as amostras de Zika. Está bem explicadinho também, as árvores. Eu já coloquei para vocês também os dados rodados. Vocês podem fazer lá o download e já analisar direto do Tracer, no Figtree, no Density, da forma como vocês preferirem. Desculpa, gente, aí a demora. Estou aberto aí a algumas perguntas, eu vou até ver aqui se